noite a todos. Para nós é uma alegria estarmos aqui de retorno ao Luzita Pedroso, rever os nossos companheiros de Ideal Espírita. Para nós é motivo de muita alegria e também recebendo a vibração salutar de todos vocês. O nosso tema de hoje foi extraído desta obra. Primeiro agradecer ao nosso irmão, músico aí que veio trazer, harmonizar o nosso ambiente, viu? Parabéns aí pela casa, pela iniciativa e pelo nosso companheiro. Da obra de André Trigueiro, Viver é Melhor Opção. André Trigueiro é um jornalista já muito conhecido. Ele atua na área da sustentabilidade, procurando trazer o equilíbrio, a harmonização do homem com o planeta. É um estudioso desse assunto, mas também é um estudioso desse assunto quando se trata do tema suicídio. E nesta obra muito interessante, ele traz dados estatísticos a nível do Brasil, a nível mundial, também entrevistas com especialistas da área, médicos, psiquiatras, e depois, ao final, pela visão espírita, ele deixa os capítulos da visão espírita a respeito do suicídio. Então, é uma obra que nos chama muito a atenção e que tomamos por base para a nossa conversa desta noite, Mas, para nós iniciarmos, então, já com base na obra dele, o que nos chama a atenção aqui, que ele vem relatar, é um fato ocorrido na solenidade de entrega do Oscar, isto no ano de 2015. A entrega do Oscar sempre foi aqueles amantes do cinema, com muita expectativa. Ainda mais agora esse ano que temos um filme nacional, uma atriz concorrendo aí a melhor atriz e melhor filme também do Oscar. Mas esses dois fatos ocorreram no ano de 2015. Naquele ano, a transmissão da solenidade de entrega do Oscar estava sendo televisionado para 225 países. Estima-se um público superior a 1 bilhão de pessoas assistindo ao vivo a entrega do Oscar. E olha que coisa, Quando a vencedora do curta documentário, foi receber o prêmio, ela fez um pronunciamento jamais aguardado daquela solenidade. Ora, você estará recebendo o maior prêmio para a pessoa profissional daquela área do cinema, da cinematografia. E ela, então, é uma diretora do curta-metragem em que ela fez um curta de 40 minutos sobre o serviço voluntário de ajuda telefônica para veteranos de guerra dos Estados Unidos. Nesse serviço voluntário, que muito se assemelha aqui ao CVV, aqui que muitos de nós conhecemos aqui no Brasil. E esse serviço de atendimento aos ex-combatentes americanos, eles atendiam um público muito específico, mas que era responsável por 20% dos suicídios praticados naquele país anualmente, desse público específico. E eles recebem em torno de 22 mil ligações mensais. Eles receberam, desde que foi criado, em 2007, até dados desta obra, 1.600.000 ligações. E estima-se que conseguiram evitar em torno de 42 mil casos de suicídio evitados, segundo dados desse grupo de auxílio, de ajuda. Mas o que mais chamou a atenção do público
e toda a mídia que estava lá cobrindo esse evento, essa solenidade? É porque quando foi receber o prêmio, a diretora deste curta-metragem iniciou falando o seguinte, eu vou ler aqui na obra, porque eu queria ser bem literal mesmo. Ela disse, eu quero dedicar esse prêmio ao meu filho. Nós o perdemos para o suicídio. Nós precisamos falar claramente sobre suicídio, em alto e bom som. Isto é para ele. Imaginemos o choque que aquele teatro tomou, mais os milhões de pessoas assistindo a solenidade. O que faria um coração de uma mãe falar sobre a questão do suicídio para o seu filho, para bilhões de pessoas ao vivo? Após o evento, após chamar a atenção de toda a imprensa e entrevista, ela vem dizer para os jornalistas que lá estavam, eu perdi meu filho e precisamos falar sobre esse assunto, sobre o suicídio, e trabalhar contra o estigma e o silêncio em relação ao assunto. A melhor forma de prevenir o suicídio é nos conscientizando e discutindo, e não varrendo o problema para debaixo do tapete. Foi essas palavras dela. Mas um exemplo chama o outro. Encoraja outros. Questão do exemplo. Para o bem ou para o mal. Mas, de qualquer forma, este exemplo dado por essa diretora, para o bem, para a questão da prevenção e da conscientização do suicídio, levou um outro diretor, ganhador também da estatueta de melhor roteiro adaptado pelo filme O Jogo da Imitação. Logo após, ele também tomou-se de coragem pela colega de trabalho, diretora também, e abriu o seu coração. Olha que interessante que esse diretor vem dizer. Quando eu tinha 16 anos, tentei me matar, porque me sentia estranho, me sentia diferente, sem pertencimento. E agora eu estou aqui. Gostaria de dedicar este momento para aquele garoto lá fora, que se sente estranho ou diferente, que não se sente encaixado na vida. Sim, você se encaixa. Continue estranho, continue diferente. E quando chegar a sua vez e você permanecer firme, por favor, passe a mesma mensagem para a pessoa seguinte. Imaginemos a repercussão dessas duas falas, né? E foi algo assim que abriu espaço na imprensa para que outros exemplos também viessem à tona, trazendo a sua própria dor ante esse assunto. E por que é tão importante quebrarmos o estigma, quebrarmos tabus, superarmos a questão do senso comum e alertar a população e conscientizar sobre esse assunto? Porque vamos falar um pouquinho de números, que não tenho muita afinidade com números, mas é importante e interessante. Por quê? Porque diz-nos o autor, André Trigueiro, através de dados colhidos, que apenas hoje, até o final do dia, 32 brasileiros vão morrer por suicídio. Mas que há de 20 a 25 vezes mais tentativas. São 800 brasileiros que buscam a morte todos os dias, o que dá uma média de uma pessoa a cada 2 minutos. Nós começamos a falar de números, já começa a impressionar. A nível mundial, estima-se que há 800 mil mortes anualmente pelo suicídio. E se há tentativas de 20 vezes, nós vamos chegar ao número de
16 milhões de pessoas anualmente que tentam a prática do suicídio. Aqui nós temos outro dado aqui também a nível nacional. Aqui que o Ministério da Saúde trouxe em 2022 um levantamento que entre 2016 e 2021 houve um aumento de praticamente 50% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos em decorrência da autodestruição. Bem, desses números, outro também nos chama a atenção, de que estima-se que 60 pessoas sejam intimamente afetadas pela prática do suicídio. Como isso? Em cada morte por suicídio, incluindo familiares, colegas de estudo, colegas de trabalho, enfim, que são chamados de os sobreviventes, aqueles que carregam o luto do suicídio. E por isso que aqui nós chamamos no início, vocês viram lá, a questão da conscientização, prevenção e pós-venção. A pós-venção seria o trabalho realizado com os sobreviventes, familiares e aqueles mais próximos daquele que praticou a autodestruição. Se no mundo anualmente são 800 mil mortes por suicídio, nós vamos pensar que são 48 milhões de pessoas afetadas direta ou indiretamente por cada morte por suicídio. Ao total, de 800 mil, 48 milhões. Então são números significativos. E por isso, da importância de nós estarmos conversando sobre esse assunto. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a esperança é o fato de que 9 em cada 10 casos podem ser prevenidos, pois desses 90% estão ligados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Olha que coisa importante e interessante aqui. Porque nós vamos chegar a um quadro estatístico, um estudo realizado por um suicidólogo brasileiro que atuou por muitos anos na Organização Mundial de Saúde. E ele, juntamente com uma colega suíça, levantaram esses dados, fizeram um estudo sobre casos, 15 mil casos de suicídios ocorridos, para chegar a um diagnóstico, ao porquê, o que levou essas pessoas a praticarem a autodestruição. Aí chegou-se ao seguinte quadro aqui. Eu vou tentar passar. O professor é o professor José Manuel Bertolotti, da Unesp de Botucatu, psiquiatra, né? E uma colega. Então, o que eles puderam levantar? Que do transtorno de humor, que nós vamos incluir aqui, a depressão, a bipolaridade, né? É 35,8% de casos da prática da autodestruição. A utilização de substâncias lícitas ou ilícitas, responsável por 22,4%. A esquizofrenia, 10,6%, e outros casos decorrentes aqui dos distúrbios de humor e transtornos emocionais também. E deste estudo, bastante interessante, foram levantados alguns outros dados também, que lá nos Estados Unidos quadruplicou o caso de mortes por autodestruição pelo uso de calmantes. Pelo uso de calmantes. E aqui no Brasil, vocês me desculpem que eu não vou me lembrar o ano que foi publicado, mas no jornal Estadão, consultando online, eles trouxeram a seguinte notícia para nós, que o aumento de transtorno mental entre jovens preocupa universidades
e tem levado instituições públicas a criar núcleos de prevenção e atendimento psicológico ao público universitário, né, pelo aumento dessa questão do transtorno mental. Porque está trazendo também uma certa preocupação pelas autoridades públicas, né? Aí, André Trigueiro faz uma entrevista com o psiquiatra do Ministério da Saúde e coordenador da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, Carlos Felipe de Oliveira, e foram direcionados alguns questionamentos. Entre elas, qual seria a principal causa do suicídio? A resposta já vem interessante porque uma causa importante é, sem dúvida, a depressão. Por que uma causa? Ele não disse, a causa principal é a depressão. A única causa é a depressão, porque é multifatorial, segundo os estudiosos suicidólogos, né? Falam que há diversos fatores aí envolvidos até levar uma pessoa à prática da autodestruição. Mas que a causa importante é a questão da depressão. O indivíduo fica deprimido, se isola, e o isolamento alimenta ainda mais esse processo de depressão. E quais são, chama a atenção, quais seriam os sinais de alerta? O afastamento dos amigos, das amizades, das pessoas mais próximas, o recolhimento, né? O desinteresse pelo trabalho, pelos afazeres diários, pelo lazer, ou por qualquer outra atividade do dia a dia. Atividades prazerosas que antes era sair, fazer um passeio, uma caminhada, ir a um supermercado, a um banco, até mesmo a pessoa deixa de fazer a sua higiene pessoal. São fatores que tem que chamar atenção e que nós temos que estar atento a isso, das pessoas mais próximas de nós, né? E continua ainda a questão do questionamento. Quem ouve um relato, quem lê um recado, quem acompanha uma situação que possa ser identificada como um comportamento de risco quando o assunto é suicídio, deve fazer o quê? Gente, é muito difícil essa análise de um comportamento suicida. E isso por quê? Quando eu residia, frequentava uma casa espírita em outro município, um município de pequeno, médio porte, nós, para nossa surpresa, começamos a receber as visitas aos sábados à tarde, reunião pública, um casal de comerciantes muito conhecido na cidade, mas nós sabíamos que eles eram ligados a outra religião, mas começaram a frequentar a casa espírita. E em dado momento, o Senhor veio até mim e disse, olha, estamos frequentando aqui por causa da minha esposa, ela não anda nada bem. Então tá, recomendamos a leitura de algumas obras e, para nossa surpresa, passados, não me lembro, um mês, algumas semanas após, acordamos com uma trágica notícia, que esse senhor havia praticado a autodestruição. E ele veio nos falar que o problema seria a esposa. E olha como que é delicada essa questão, né? Então a gente tem que estar atento com qualquer mudança da pessoa próxima a nós, de comportamento, que algo não estará bem. E nós vivemos assim, num processo de tanta ansiedade nos dias atuais, parece que estamos sem tempo, já acordamos já apressados, sem tempo, naquela correria. E não sei se acontece com vocês, acontece comigo, a gente está tão ansioso que há determinadas pessoas que eu vou conversar que a pessoa já responde por mim aquilo que eu já ia falar. Aí eu falei, mas como é que você sabe que era isso que eu ia falar? Não tem nada a ver isso, deixa eu terminar de falar. Ou a gente não está prestando atenção no próximo. A pessoa fala e a gente está com o pensamento assim tão apressado, que tão preocupado, eu tenho que ir embora, tenho que ir para o serviço, eu tenho coisa para fazer em casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Que nós não estamos mais ligados às pessoas. Temos que fazer religar, temos que nos reconectar com as pessoas novamente.
ter paciência, saber escutar, gente. As pessoas necessitam de falar, desabafar, e nós precisamos acolher esses nossos irmãos. Tanto que um jovem americano estava se dirigindo à ponte São Francisco, Golden, como chama? Golden Gate, obrigado. Me fugiu da cabeça, desculpa. Estava se dirigindo a essa ponte, porque ela foi inaugurada acho que em 1937 e lá havia muitos casos de suicídio. E ele para lá estava indo com essa intenção. Aí relata ele que nesta sua foi uma tentativa, e olha só, dizem na reportagem aqueles que trabalham lá para salvar as pessoas de qualquer acidente ali perto da área da ponte, que quase 98% das pessoas sucumbem naquelas águas frias, porque é uma queda direta de 75 metros e a água fria. Então ele diz que é muito difícil alguém se salvar, 2% se salvam. Esse jovem foi um deles. E ele disse assim na reportagem que se tivesse alguém lá para me ouvir, eu não teria salvado. E o que ele relata? Tinha um turista lá que foi conversar com ele e pediu para que ele tirasse uma foto do turista na ponte, porque aquela ponte é famosa, né, turística. E ele disse, olha, precisava me desabafar, e não tinha ninguém para me ouvir. E interessante, ele virou um palestrante conhecido nos Estados Unidos e no mundo, onde que ele vai levar uma palavra de fé, de esperança, para evitar que as pessoas venham a praticar a autodestruição. E ele foi responsável e fez uma campanha a nível estadual e nacional para que colocassem rede de proteção na ponte. Então, se quem tiver a oportunidade de ver aquela ponte, seja por fotografia ou pessoalmente, né, vai ver essas redes de proteção em decorrência dessa campanha que esse jovem iniciou. Então, precisamos estar atentos àqueles ao nosso redor. E como foi a resposta aqui do psiquiatra? O importante é saber que há meios de ajudar, mostrar que há outras alternativas à ideia de se matar, que uma queixa comum é a solidão, da enorme dificuldade de compartilhar a dor e o sofrimento. A pessoa precisa se sentir acolhida, amparada e principalmente não ser julgada por aquele que oferece ajuda. Gente, a questão da depressão, até pouco tempo atrás, era visto com maus olhos. As pessoas, mas como? Ele tem tudo, não falta nada. Como é que ele entra nessa fase de desame, só fica deitado, não quer fazer nada? Né? Aquela queixa comum da pessoa. E, nesse sentido, a pessoa, ninguém vai se sentir acolhido. Ninguém vai se sentir à vontade para abrir o seu coração para aquilo que está ocorrendo dentro de si. Né? Compartilhar a dor e o sofrimento, como diz aqui o psiquiatra. E aí é preciso criar um vínculo de confiança, uma relação empática, começar a ver com os olhos daquele que passa pelo sofrimento. Todos nós somos espíritos que passamos aqui nesse mundo de provas e expiações e passamos lutas e dificuldades, obstáculos íntimos, que se eu desse o microfone para cada um de vocês, eu sei que cada um teria uma história de luta, de dor, de sofrimento e também de vitórias. Cada um de vocês. Eu tenho certeza disso. E assim acontece com todos também, não só conosco, mas com aquele mais próximo de nós, ou menos próximo, ou um vizinho um pouco mais distante. Né? E porque todos que apresentamos um processo de tormento, um processo de desequilíbrio, porque não estamos bem intimamente. Não estamos bem. E todos somos passíveis disso. É como se esse processo fosse nos envolvendo a pouco, e a gente vai se deixando envolver daqui a pouco. Estamos naquela paralisia, numa cama, sem forças para reagir.
né? Então, não digamos, entre aspas, frescura da pessoa falar, ele está depressivo, é fraco, né? É uma pessoa problemática. Mas quem não tem problemas? Quantos de nós, segundo Joana de Ângeles, nos traz as heranças negativas de nosso passado e nosso inconsciente, que a gente vai deixar escondido lá bem debaixo do nosso inconsciente? E que nós mesmos, espíritos, em nossa autodefesa, nos bloqueamos aquele processo, porque a gente não quer ter obstáculos e lutas e dificuldades na vida. Nós mesmos, no processo de defesa, bloqueamos as nossas necessidades evolutivas. Olha como que somos seres complexos. E ela fala muito bem disso na obra Conflitos Existenciais, uma obra excelente também que nós recomendamos para a leitura, né? Para compreender. E lá ela vai falar de 20 situações, né? Dos conflitos existenciais mais comuns em nós, seres humanos. Vai trabalhar a causa, vai trabalhar o presente e vai trabalhar como podemos vencer esses conflitos íntimos. Olha que bacana aqui o que nós vamos apresentar. Aqui, um momento muito feliz, né? O dia do casamento. Charlotte e Dave. Só que nem tudo foram flores para este casal. Por quê? A Charlotte, desde criança, apresentava transtornos de humor, graves transtornos. E que 3 anos antes do seu casamento, ela estava se dirigindo ao trabalho e aquele dia ela não estava bem emocionalmente. E o que ela decidira? Tirar a sua própria vida. Desviou do caminho do seu trabalho, foi até uma estação ferroviária e foi até os trilhos e estava esperando a próxima locomotiva. Só que o que ocorreu? Naquele momento, quando ela viu uma locomotiva se aproximando, ela percebeu que a locomotiva foi parando, parou totalmente. Aí ela vê um homem saindo daquela locomotiva, ela vê, puxa vida, agora ele vai falar comigo, vai ser agressivo comigo, por que eu estava fazendo isso? Ela ficou desesperada, já estava em desespero, em total transtorno emocional, quando então aquela pessoa, o trabalhador daquela locomotiva, desce, se ajoelha ao lado dela e diz para ela, você me parece que não teve um dia muito bom, não é verdade? Ela disse, não. Então vamos resolver isso. Eu vou sentar aqui do seu lado e nós vamos conversar. Conversaram por 30 minutos. Aí ele ofereceu, posso te levar aqui na locomotiva, a próxima estação, eu vou te encaminhar. Aí ela preferiu chamar um táxi, ela foi levada até as autoridades e encaminhada para o hospital. No dia seguinte, já muito melhor, mais equilibrada, ela queria saber quem que foi aquele olha o que ela diz, que me tratou como ser humano. Isso choca, né? Porque a pessoa diz assim, ela me tratou como ser humano, fala, puxa vida, será que a gente assim, não está conseguindo se relacionar, nós, seres humanos, né? E ela até estranhada, porque ela disse, nossa, mas ele me tratou tão bem, que eu quero revê-lo, quero ver ele novamente, eu quero agradecer, porque ele foi paciencioso comigo, como que se me carregasse no colo, foi tão gentil, me encorajando, quero conhecê-lo. Parece até filme, sabe? Começou a jogar em rede social, isso, aquilo. E, por outro lado, aquele funcionário da empresa ferroviária também queria revê-la. Mas como será que ela está? Ficou preocupado. Será que ela está bem? Será que ela conseguiu se reequilibrar? Como será que ela está? Um procurando o outro, aí por meio de amigos, conseguiram se reencontrar. Marcaram tomar um café e daquele café começaram o namoro.
E desse namoro, passados 2 anos, 1 ano antes do casamento, Dave começou a apresentar dor nas costas. Muita dor nas costas. E Charlotte dizia para ele, vai ao médico, vai ao médico. Não, eu desde criança trabalhei no pesado, isso é consequência, né, do peso que eu carregava, eu estou bem, não vou ao médico. Mas as dores não passavam. De tanta insistência, ele foi ao médico. Foi diagnosticado com câncer. E o médico disse para ele, olha, está bem no início, você vai se curar. Mas se passasse um tempinho a mais, você não teria mais cura. Aí eles ficaram pensando, quem salvou a vida de quem? Como que a vida é? Ligaram 2 corações antes desconhecidos e um salvando a vida do outro. É assim que é a vida, né? Nos interrelacionamentos humanos que nós temos aqui. E depois, aqui tem a foto, então, em 2022, eles se casando, e o casal afirma que queria compartilhar a sua história na esperança de que qualquer pessoa que estivesse passando por dificuldades pudesse saber que dias melhores virão. Ela diz, a vida melhora para todos nós. É importante que tenhamos firmeza, fé e esperança para prosseguir. Hoje o casal, agora ela é mãe de 3 filhos. Né? Olha que história bonita. Mas, ainda, André Trigueiro questiona ao psiquiatra do Ministério da Saúde. Caso diferente. O que leva a uma pessoa a cometer o suicídio de forma consciente, sem nenhum transtorno mental? Aqui não é um caso de transtorno mental. A pessoa está a cometer conscientemente. Nós, a partir do momento que estudamos a veneranda doutrina espírita, sabemos da influência espiritual que temos, todos nós. E quando uma pessoa começa a levar esses pensamentos suicidas, começam a atrair espíritos afins. Podem ser espíritos que não querem a felicidade daquele ser, em decorrência de eventos de vidas pretéritas, ou outros que também procuram a infelicidade, né? Não querem a felicidade daquele ser. E esta ligação aqui, nesses questionamentos, não é colocada, ele vai colocar no final da obra. Nós que acrescentamos para que nós que temos o conhecimento espírita, né? Então, a partir do momento que nós temos a ideação, era como se nós vamos atrair pensamentos similares. E estas questão de pensamentos estão circulando sobre nós. Imaginemos todos nós aqui, o que estamos pensando? Como está isso? Se é energia, os nossos pensamentos. Estamos aqui, nesse campo. Dependendo do nosso nível de pensamento, nós vamos atrair, nós vamos o quê? Alimentar e nos retroalimentar do mesmo nível de pensamento. Se é pensamento de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, estaremos nos alimentando com esse tipo de pensamento. Se é pensamento de tristeza, de ódio, de rancor, vamos também estar, o quê? Além de contribuir para essa psicosfera negativa, estaremos também nos alimentando com ele. Né? Mas aqui ele pergunta, e nesse caso, o que leva a pessoa a cometer? Principalmente a dor de viver. Ela não suporta a angústia de viver com essa dor. No fundo, as pessoas não querem se matar. Eles querem evitar a dor. Gente, isso aqui achei espetacular. As pessoas não querem se matar. Elas querem matar a dor, não a si. O que move as pessoas nessa direção não é a morte, mas a própria vida. Não suportar viver com sofrimento e dor. E tem o psiquiatra, professor universitário Jorge Jaber, que diz que as principais características de pessoas que tentam tirar a própria vida podem ser caracterizadas pelos 3 Ds: desesperança, desespero e desamparo. Né? Porque elas se sentem prisioneiras dessa dor, não conseguem se libertar, né? Não conseguem, não veem uma solução e não conseguem seguir à frente nesse caminho. E daí, então, o autor diz que
o psiquiatra entrevistado diz que toda dor é importante e precisa ser respeitada. É preciso entender que a pessoa está sofrendo e que há um motivo para ela lhe dizer o que sente. E todos nós passamos por dores, como nós falamos, né? E nessa questão, nós temos que respeitar a dor do próximo. Falar, mas olha que ele está desse jeito por causa daquilo. É coisa tão pequena. Para nós, talvez seja. Porque talvez já tenhamos superado aquela dificuldade moral de outras vidas. Mas trazemos outras fragilidades também, assim como todo mundo. Por isso que estamos aqui, estamos em relacionamento, está lá em O Livro dos Espíritos, né? Nesse relacionamento para que um possa auxiliar o outro. Porque diz lá na obra O Livro dos Espíritos que não somos seres completos. Não somos no atual estágio que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. E nós vamos nos completar com o auxílio do próximo, né? E que se a pessoa está sofrendo, né, nós temos que ter essa aproximação, esse entendimento, esse não julgar. E é tão difícil a gente não julgar os outros, porque a pessoa está virando esquina e a gente olha e já está julgando aquela pessoa, seja porque está vestido, seja a forma de andar, né, o corte do cabelo, ou do jeito que fala, já estamos julgando aquela pessoa. E nesse sentido, então, nós já falamos, é criar esse vínculo de confiança, né, para que a pessoa possa se sentir acolhida. Porque se a gente não se sentir acolhido, confiante, a gente não vai abrir o nosso coração. Olha quem nos fala Guimarães Rosa, né? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Que bacana, né? As palavras que ele nos traz. E Joana de Ângeles, nessa obra Conflitos Existenciais, nos fala que a coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas. E é verdade mesmo, essa questão da coragem, né? Tanto que em O Livro dos Espíritos está lá na questão 946, que se deve pensar do suicídio cujo fim é fugir. Aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. E nisso, dessa questão, tem um ponto aqui bem interessante, porque quando ele fala aqui das provas e expiações, está em O Livro dos Espíritos que muitas das provas que nós passamos aqui, nós mesmos as escolhemos. Nós as escolhemos, né? E que nos serve para nos colocar um patamar a mais, porque nos vem obstáculo, e Deus é tão misericordioso para com as nossas faltas, que para Ele, olha só, Ele divide as nossas oportunidades de crescimento espiritual para, né, vencermos as nossas faltas, as nossas quedas, em muitas prestações. Ele dá um cartão de crédito divino. Vocês já receberam isso? Não? Não conhece o cartão de crédito divino? Né? Você pode pagar de forma parcelada, sem juros e correção, gente. Isso é uma maravilha. Ele concede isso para todos nós. Então a gente, em nossa vida, em nossa luta, né? Ele fala, olha, vai com calma, meu filho. Vê lá como que você pode pagar. Entre aspas, porque Deus nunca cobra nada, né? Você sabe que esse é o termo que nós usamos, mas é a nossa própria consciência que nos
conduz ao nosso próprio reajuste. Então vai com calma, meu filho, vê lá. E porque ele nunca nos dá um fardo superior às nossas forças. Isso a gente sabe, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca nos dá um fardo superior. É difícil, gente, é difícil. Enfrentamos barreiras que parece que a gente vai desmoronar, que a gente não vai conseguir. Vem aquele abatimento, vem o abatimento, vem a tristeza, vem o choro, vem, porque nós somos seres humanos. Mas depois as coisas vão se acalmando, a gente vai se reequilibrando, a gente vai fazer uma prece, dizem, e é uma verdade que o travesseiro é o melhor conselheiro. Fazemos uma prece, pedimos uma luz, um esclarecimento, e no dia seguinte, parece que veio alguma coisa, você está fazendo café, tomando café, está fazendo isso ou aquilo, veio, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Está aí uma solução para aquilo que eu estava tão preocupado. Né? E assim a vida nos apresenta. Para todos nós, indistintamente, né? E o que Joana de Ângeles nos fala em Conflitos Existenciais? Que cada vitória, por mais insignificante que se apresenta, serve de base para futuros cometimentos que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das potencialidades ignoradas que respondem pelas forças morais que é possuidor do self. Olha que maravilha que ela diz, né? Cada vitória nossa, por mais insignificante que seja, né, é a nossa base, a base segura e concreta para que nós possamos vencer outras lutas e dificuldades. Quando estamos preparados, nos vem o obstáculo. Temos a certeza, nos vem a dificuldade. Quando nós estamos preparados para ela. Aí a gente vê aquela montanha, parece que é uma coisa intransponível. A gente cai, a gente não quer prosseguir, depois a gente começa a se rastejar, alguém nos dá a mão, a gente vai engatinhando, vai de joelhos, a gente vai se esforçando, vai cambaleando e a gente consegue passar para o outro lado. E quando a gente olha para trás, olha, até que não era assim tão difícil aquele obstáculo. Vencemos aquele lá, vem o outro superior. Sempre, gente. Porque o convite nosso é o crescimento intelectual e o crescimento moral. E os empates, os desafios existenciais vêm para todos nós a todo momento. Mas só que o que ela nos fala? Que serve de base para que nós criarmos a autoconfiança, reconhecer as potencialidades que nós temos, gente. Todos nós somos seres especiais da criação. Ninguém é melhor que ninguém. Somos seres iguais, com um potencial inigualável, inimaginável, que está ao nosso dispor. Basta que nós nos sintonizemos com essa força da natureza, essa força divina que nós temos em germe dentro de nós. Que Joana de Ângeles fala que essas forças são ignoradas por nós. Se a gente entrar em descrédito de nós mesmos, a gente não pode entrar em descrédito. A gente, não, eu sou capaz. Eu vou fazer, eu sou capaz. Eu vou lutar, eu vou melhorar esse ponto. Eu vou vencer. E é uma vitória íntima. E as pessoas de fora muitas vezes não veem. Nos taxam daquilo. Ah, é você? Você lembra que há 30 anos atrás você fez aquilo? E vem de história de 30 anos, 40 anos atrás, aquele equívoco que nós cometemos, mas que no nosso mundo íntimo nós lutamos e lutamos bravamente a cada instante para nós vencermos. O importante isso é para a nossa consciência. Gente, eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui, vocês me desculpem, tá? Para a gente poder... Olha que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Está lá em Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, gente. E quando a gente fala em calma e em resignação, não é uma situação de estagnação, né?
mas uma calma e resignação operosas. Nós nos movimentarmos perante os obstáculos, as lutas, e não aquela energia paralisante que nos enferruja, que nos paralisa, de forma alguma. É uma potência, é uma resignação operosa. Eu falo, eu vou vencer, eu aceito o que acontece comigo, mas eu não vou ficar parado, eu vou lutar para que as coisas melhorem, e as coisas vão melhorar. Tenhamos a certeza disso. Porque nenhum sofrimento dura para sempre. A tempestade passa, a chuva passa, né? Rapidinho. Questão 957, muitas diversas são as consequências do suicídio. Mas há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. A primeira delas, arrependimento e remorso. Porque é daquele jovem que eu falei para vocês que pulou da ponte, por Gate, ele, primeira coisa já era o arrependimento. Primeira coisa que ele falou, uma queda de 4 segundos, mas me veio o arrependimento na hora. E a gente vê pela literatura espírita, aqueles que praticaram, falam, me arrependi. Queria voltar ao corpo, mas não conseguia retornar ao corpo. É o desapontamento, porque jamais saímos da vida. Jamais saímos, né? E nos fala ainda Joana de Ângeles, que sempre que alguém se predispõe a auxiliar, experimenta forte empatia e resulta de contínuas descargas de adrenalina estimuladora, que encoraja para novas realizações e bloqueia os temores infundados. Gente, quando nós auxiliamos, somos os primeiros a serem auxiliados. Quando nós propomos auxiliar alguém, experimentamos uma forte empatia e resulta de contínuas descargas de adrenalina, que nos estimulam e nos encorajam para novas realizações e bloqueiam aqui os nossos próprios temores. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Que Joana de Ângeles nos traz. Nós aqui tínhamos mais alguns tópicos, mas você vai tocar mais um pouco? Não? Pode passar aquela musiquinha? Essa musiquinha aqui uma musiquinha que nos chama a atenção, porque ela nos fala de aproximação. Né? Ela nos fala de estarmos atentos com o próximo. Dá tempo ainda? Eu sei que estão apertados com o horário, né? Está em cima já, né? Vocês preferem a música ou a mensagem de Chico Xavier? Acho que lá tem duas mãos. E daí? Alguém se manifesta? Você só decide. Fique à vontade. A música eu vou deixar para os músicos. Vamos ouvir então a mensagem de Chico Xavier. Bom? Opa! Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a coroa celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
nosso Mestre Jesus, aos queridos irmãos, benfeitores espirituais desta casa. Abençoe os nossos propósitos, Mestre Jesus. Em especial, nós lhe agradecemos por te reencontrarmos hoje no meio da venerada doutrina espírita. Mestre Jesus, ser paciencioso para conosco. Nós que somos os aprendizes da vida, Mestre Jesus, lhe suplicamos a vossa misericórdia e compaixão. Por isso, se conosco, Mestre Jesus, guiando os nossos passos, que possam ser passos firmes, resolutos na direção da paz, do amparo e da alegria. Mestre Jesus, abençoe o nosso lar, os nossos entes queridos, familiares que não puderam estar aqui hoje, que sejam também abençoados. Aqueles outros acamados nos leitos da dor, socorre-nos, Senhor, levando o teu amparo infinito com todos eles. Abençoe também nos lares da dor e do sofrimento, dos recursos materiais, da falta do alimento diário, do desemprego, e tantos corações sofridos, os transtornos emocionais, psíquicos e espirituais. Vai ser conosco, Mestre Jesus, mas que acima estejamos contigo, hoje, agora e sempre, que assim seja.